Olá, eu sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de técnicas de vendas e varejo. Pessoal, só um recadinho rapidão. E aí, estão me ouvindo? Tudo certo? Façam um joinha, se sim, se não. E aí? Beleza. Gente, já passei para a professora Ana as notas parciais de relações interpessoais, tá? Foi bem tranquilo, todo mundo fez as atividades praticamente. É, Todos estão já dentro da média, então tá bem tranquilinho com relação a isso. Técnicas de vendas a mesma coisa. Pessoal, só continuar fazendo isso até o final do trimestre que a gente já finaliza bem tranquilamente, tá ok? Para a aula de hoje, eu vou dar continuidade sobre a questão do varejo para vocês, né? Eu falei um pouquinho sobre, na aula passada, o varejo 4.0. Hoje eu vou falar um pouco sobre as tendências dentro do varejo, né? Então vai ter algumas coisas que vão se repetir com relação ao marketing 4.0, marketing, o varejo 4.0, né? Mas é importante vocês fixarem, principalmente em alguns temas que têm em relação ao varejo na contemporaneidade, né? Então, aula de hoje, tendências do varejo no marketing, no varejo moderno. E eu coloquei ali como subtítulo o novo cenário do varejo, certo? Por que o novo cenário do varejo? Porque a gente viu que o varejo ele passou por algumas evoluções, desde lá do varejo 1.0, varejo 2.0, varejo 3.0, até chegar no 4.0. E dentro do 4.0 a gente tem um novo cenário, que é a integração com o digital, né? Com a internet e também as tecnologias desenvolvidas atualmente, que é a IA, que é o metaverso, que é a realidade virtual. Então, tudo isso são tendências dentro do varejo que a gente vai estar vendo um pouquinho hoje. Então, basicamente, são as mudanças aceleradas pela tecnologia e pela pandemia. Então, a gente costuma. A pandemia foi terrível para o mundo, né? Eu acho que né, todo mundo hoje, não, pelo menos, conhece uma pessoa ou conheceu uma pessoa que perdeu a vida durante o período da pandemia. Foi algo muito triste na história da humanidade como um todo. Porém, para a evolução humana também foi algo muito positivo com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias, tanto no cenário da saúde, né, quanto no cenário do e-commerce, do varejo, que a gente teve que se adaptar à realidade do período da pandemia, que é não poder sair de casa e tudo mais, e desenvolver novas tecnologias para que a experiência do cliente seja o mais satisfatório possível. A partir disso, o consumidor ele começou a ficar um pouco mais exigente, né? E com toda a razão, ele começou a se conectar mais e ficar um pouco mais informado, né? Nesses quesitos, né? E daí ocorreu o quê? A integração entre o físico e o digital, que é aquilo que a gente sempre fala do omnichannel, né? E daí, a partir disso, a gente teve a era da digitalização total. O que seria a era da digitalização total? É o uso intensivo de dados e automação. Quando eu falo uso intensivo de dados e automação, não quer dizer dados, é, somente dados algoritmos dos programas e tudo mais, mas também dados relacionados a pessoas físicas, né? A gente conseguiu, a partir da internet e da era da digitalização, ter acesso a dados que até então a gente só conseguia através de pesquisas realizadas com as pessoas físicas, indo de casa em casa ou abordando pessoas nas ruas. Então, a partir disso, a gente começou a coletar dados através da internet também.
Então, com um clique, a pessoa já fornece seus dados. E a gente sabe o quanto que isso hoje, às vezes, é muito perigoso também. Porque se você sair fornecendo seus dados à torto e à direita, pode ser que é, acabe ocorrendo um vazamento, né, de seus dados, e daí você pode sofrer alguns golpes. Por isso que é sempre ter cuidado com relação a você fornecer seus dados pessoais. Com relação à automação, os programas que são desenvolvidos hoje em dia, eles já fazem meio caminho para o profissional de marketing, para o profissional de vendas, para o profissional da área comercial. Então, eles conseguem se atualizar e ajudar no processo de vendas, no processo de captação de cliente, graças a essa automação desses programas, né? E também entra a questão da experiência personalizada, porque você está tendo a era do varejo 4.0, como eu falei na aula anterior, é relacionado à experiência do cliente. Então temos uma experiência diferenciada, uma experiência personalizada, que traz uma conexão dentro dessa experiência, entre os canais online e os canais offline. Que aí entra novamente aquilo que eu estou batendo na tecla desde o início do trimestre, que é do Omnichannel, né? Que é a conexão entre os dois canais, tanto online quanto offline, e a partir disso, uma integração entre as formas de comunicação com as pessoas, certo? Com os consumidores também. E daí entra, como eu falei agora há pouco, né, do Omnichannel, agora é a integração de todos os canais de venda. Ou seja, então uma loja física, e-commerce e redes sociais se integram em um único canal e a experiência do cliente pode ser tanto dentro de uma loja física, quanto no e-commerce, quanto nas redes sociais para o processo de compra. Também existe a experiência fluida, né? Que daí você compra online e retira na loja. Então, eu sempre uso o exemplo do celular, que você pode comprar o celular no virtual e retirar na loja. Dá para fazer o processo inverso? Não faz muito sentido, né? Você ir na loja para comprar um produto para receber em casa. A não ser, claro, se for um produto que você não tenha condição de levar. Mas, por exemplo, um celular, você vai querer, você está indo na loja justamente para poder ter a compra imediata. Mas quando você compra online e vai fazer a retirada na loja, aí sim é uma experiência fluida, né? Uma experiência diferente. E daí, consequentemente, ocorre por meio dessas estratégias, né? Tanto do Omnichannel quanto da experiência fluida, a fidelização do cliente, né? A conveniência para o cliente. O que hoje a gente está muito, tipo, tudo instantâneo, então queremos tudo para já. A gente viu na aula anteriores também sobre a logística sobre a logística dentro da área do varejo e o quão é importante, né, trazer essa experiência da logística e ter uma logística eficiente para poder trazer a melhor experiência possível para o cliente, né? O cliente no centro da estratégia. Então, basicamente, dentro do varejo 4.0, além da experiência, o cliente é que define que tipo de experiência ele vai querer, né? Ele vai exercer. Se vai ser uma experiência através de um clique, comprando através do e-commerce, ou uma experiência através das redes sociais, ou você faz a experiência comprando dentro de uma loja física, porque você tem um produto mais tangível, mas no e-commerce eu posso ter a página, o perfil, a plataforma, me dá um programa que eu posso verificar como que vai ficar disponibilizado os meus móveis. Na loja física, de repente, eles estão utilizando óculos de realidade virtual e conseguem montar certinho como que funciona como que vai ficar os móveis dentro da minha casa. Então, tudo isso são experiências diferentes. Então, trazem o cliente para o centro do processo de compra e você apenas tem a função de captá-lo e fazê-lo sentir o desejo de comprar o produto,
porque a necessidade ele já está ali, né, buscando e tudo mais. Então, o atendimento humanizado, que eu sempre falo para vocês, as IAs são ótimas para algumas funções que a gente demoraria muito mais tempo dentro, por exemplo, automação, disparo de mensagens, até a própria mensagem em si, a construção da mensagem ela pode ajudar e tudo mais, porém o atendimento ele tem que ser humanizado. Porque a partir do momento a partir de um atendimento humanizado, ocorre o quê? A personalização do atendimento. Quando a gente vive nesse século XXI, onde está tudo muito rápido, muito preciso, se você tiver um atendimento que não é tão humanizado, que a pessoa não preza, que a empresa não preza pelo atendimento com o cliente, você perde vendas, né? E daí a concorrência vai lá e pega a sua venda. Então é importante a gente ter esse atendimento mais humanizado, entender o cliente, escutar o cliente. O que a gente viu isso no início do trimestre e um pouco no final do trimestre anterior, né? Aqueles ambientes imersivos e sensoriais, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, né? Dentro do marketing sensorial, que eu vou trazer para vocês uma aula mais para frente. E também a questão dos programas de fidelidade, que aí entra, além de você fidelizar o cliente, ter um bom pós-venda, né? Um pós-venda eficaz, onde você consegue alinhar todo o processo de venda, de captação, processo de venda e o de pós-vendas em em uma única sintonia, em uma única fala. E trazer o cliente novamente para poder comprar dentro da sua loja. Aí nós temos também a questão do varejo mais verde. Como que funciona? Lembra que a gente falou um pouco nas aulas anteriores sobre a sustentabilidade dentro da escola, certo? Dentro da escola, dentro do varejo. Então, marcas com propósito socioambiental, elas são muito mais ouvidas e escutadas no mercado do que marcas que não apresentam esse propósito de sustentabilidade, né? A logística reversa e produtos sustentáveis. A logística reversa é geralmente como a gente vai estar enviando o produto novamente, mas não só isso. A logística reversa, atrelada à sustentabilidade, envolve a logística do produto que você utilizou. Por exemplo, uma garrafa PET. Aonde essa garrafa PET vai parar? Essa também é a logística reversa do produto, né? Por mais que eu consuma uma Coca-Cola, como é que depois que eu reutilizei o produto e tudo mais, aonde que vai parar a garrafa de Coca que eu tomei? A latinha de Coca que eu tomei? O papel da bala que eu consumi? Então, tudo isso envolve a logística reversa dentro de produtos sustentáveis. Porque hoje a gente tem que pensar também, né? Não só no nosso futuro, mas no futuro dos nossos próximos. Então, é importante a gente ter essa questão da logística reversa dentro do varejo. E a valorização da transparência e a ética nas marcas. Então, basicamente, marcas que são transparentes, que defendem a sua missão, a sua visão, os seus valores, com ênfase em sustentabilidade, ênfase em valorização da vida humana, com ênfase na diversidade, e fazem isso de uma forma ética, elas são valorizadas no mercado, são valorizadas pelo consumidor. Então é importante a gente pensar nesses quesitos, né? Aí eu coloquei ali, o futuro já chegou, relacionado às inteligências artificiais, às tecnologias que a gente utiliza dentro do varejo, né? Então nós temos ali chatbots e assistentes virtuais, recomendações automáticas de produtos e previsão de demanda e análise de comportamento, que é a mesma coisa que a gente viu ontem, dentro do varejo 4.0. Tudo isso está inserido também, né? Então vocês veem que as tendências muitas vezes já são o atual. E pode ter certeza que esse atual ele já vai ser evoluído e vai ficar precário e vai ter que ser substituído por outra coisa. E assim funciona essa questão da tecnologia.
A gente vê os celulares, né? Um celular de 10 anos atrás, que até então fazia tudo, hoje em dia a gente já nem consegue utilizar, porque a atualização dele já não é a mesma, né? Agilidade e conveniência nas transações. Com relação aos métodos de pagamento. Eu falei para vocês ontem com relação ao Pix, né? Que é um dos métodos de pagamento, atualmente o método de pagamento mais utilizado no Brasil. O Pix ele está se expandindo para o mundo também, né? Já é utilizado na França, já é utilizado no Reino Unido, já é utilizado na Argentina, no Paraguai, na Venezuela, na Bolívia, nos países da América do Sul, principalmente os que fazem parte da, do bloco econômico aqui do nosso continente, né? Do Mercosul. Então, o Pix ele está sendo os próprios BRICS, né? Estão fazendo uma moeda inspirada no Pix, né? Um sistema de pagamento inspirado no Pix, tanto no Pix quanto no sistema de pagamento da Índia, porque a Índia tem um sistema de pagamento parecido com o Pix, que é anterior à à criação do Pix aqui no Brasil, só que o Pix ele é mais atualizado. Com relação a alguns processos, porém o da Índia ele é um pouco mais completo com relação a outros processos. Então é a junção talvez dos dois e o lançamento futuro. Esse daí vai ser um lançamento mundial através do bloco, né, econômico que formou o BRICS. Aí temos o Pix como uma das conveniências, né, de transações, mas também temos as carteiras digitais e principalmente os pagamentos por aproximação, através de cartão de crédito e débito, né? Então isso traz uma experiência de compra muito mais rápida dentro do mercado. Então a agilidade no processo de compra, a agilidade na compra de determinados produtos facilitou e trouxe um refresco para a gente, né, no nosso dia a dia. E também a gente tem que ficar atento à segurança e à confiabilidade nas transações. Isso é o mais importante. Hoje em dia está um pouco mais seguro, mas mesmo assim é importante a gente ver se o site ele está com o selo de segurança do Ministério da Fazenda e tem todos esses critérios ali, certo? Vendas pelas redes sociais. Então, existem várias maneiras de se realizar vendas hoje em dia dentro do marketing do varejo 4.0. Então, nós temos ali o Instagram Shopping, o TikTok Shop, que o Bernardo falou para mim esse tempo atrás, e o Live de Vendas, que eu não sei se vocês já assistiram, tinha uma programação que passava tipo lá pelas 2 horas da manhã na CNT, que era, o nome era, não lembro o nome agora, mas era que vendia joias e tudo mais. Esse live de vendas, ele se inspirou um pouquinho nessa programação, que vendia de venda de joias, era como se fosse um leilão, assim, sabe? Influenciadores como promotores de marca, então a gente dá para usar um exemplo clássico, o Cristiano Ronaldo, né, que tem mais de 600 milhões de seguidores, e cada 1 milhão ele ganha um valor por produto divulgado e tudo mais. Então, ele tem uma influência enorme dentro do mercado, dependendo do que ele estiver divulgando, vai dar engajamento. E ele não precisa mais sair de casa para ir para um set gravar um comercial. Ele mesmo pode pegar o produto, falar alguma coisa e fazer o disparo, que vai vender. Entendeu? Então traz o engajamento e também uma conversão direta dentro das plataformas. Daí temos o marketing orientado por dados, que é o Data Driven, né? Que é uma análise do comportamento do consumidor, que a gente já viu isso, que era o comportamento do consumidor, ofertas personalizadas e campanhas segmentadas, e também o uso do Big Data e do CRM, que são as informações armazenadas em determinados locais, de clientes ou possíveis clientes, e o CRM é o gerenciamento dessa lista, né, de clientes. Aí nós temos ali a loja como um espaço de relacionamento. Então, a loja conceito e experiências sensoriais.
tecnologias interativas no ponto de venda e a integração com o digital, como QR Codes, apps e tudo mais, certo? Aí dentro do varejo 4.0, dentro das tendências dentro do varejo, temos o tempo como um fator decisivo. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo claro, que é o same-day delivery e pontos de retiradas, né? E eu coloquei ali como informação que a entrega de um pedido online no mesmo dia de compra, geralmente em até 24 horas. Quem aposta muito nisso é a Amazon. Um exemplo, eu comprei um controle de uma TV e eu comprei de manhã e no mesmo dia chegou esse controle. Então, assim, eles conseguem fazer essa entrega direcionada para o cliente, né, para o consumidor, muitas vezes através de parcerias com algumas lojas que vendem dentro da Amazon. Então, por exemplo, eu comprei o controle da Amazon mesmo, da Fire Stick, e aí tinha uma loja próximo da minha casa que tem parceria com a Amazon, eles direcionam essa venda para essa loja, a loja faz a retirada do produto, a separação e a entrega é feita no mesmo dia. Como eu coloquei ali, né, as parcerias com aplicativos e hubs logísticos, né? E uma eficiência no rastreamento em ponto real. Por quê? Por que é necessário esse rastreamento em ponto real? Porque a entrega, muitas vezes, não será pelos correios, será por uma logística terceira. Então, muitas vezes é necessário para o cliente estar atento na hora da retirada do seu produto. Mas você consegue também agendar a retirada, a entrega do produto no momento que você estiver em casa. Isso também é uma das facilidades, né? Aí nós temos o varejo em rede, que é a expansão dos marketplaces, como Amazon, Magalu e a Shopee. A cooperação entre as marcas e vendedores menores. E, costumamente, o alcance ampliado e os custos reduzidos. Por quê? Esses marketplaces, eles expõem não só para o Brasil, mas para o mundo, então o alcance acaba sendo muito maior e o custo gerencial disso é muito menor, certo? Novas experiências de compra, então prove virtualmente roupas ou móveis, aquilo que eu falei para vocês das ferramentas e plataformas dentro das plataformas de compras, programas, né, dentro das plataformas de compras, para a gente realizar o prove virtualmente, né, para ver como que vai ficar a nossa casa, como vai ficar a roupa em você e tudo mais. Ambientes 3D e metaverso, isso dentro das lojas, né, e um maior engajamento na redução e nas devoluções. E por fim, o varejo em constante evolução, que é a adaptação e o segredo da sobrevivência, né? A tecnologia mais propósito, mais experiência. A gente traz o cliente para o centro da experiência de compra, que é igual a um sucesso positivo, né? O futuro pertence às marcas que inovam e escutam os seus clientes. Então, não adianta ser somente aquele, aquela pessoa que investe em tecnologia, investe no conteúdo, mas você não escuta o cliente, não entende o que ele quer falar, porque lembrando que o varejo 4.0 é trazer o cliente para o centro das decisões. Beleza? Pessoal, como eu tinha combinado, eu ia deixar 10 minutinhos, 15 minutinhos para vocês terminarem de responder as perguntas da aula anterior. Vocês chegaram a fazer ou querem que eu deixe no slide ali para vocês responderem? Oi, bom dia. Desculpa, eu não entendi, Ana. Ah, perfeito. Então eu vou deixar na tela ali as perguntas para eles fazerem, tá bom? E os últimos 15, 10 minutinhos da aula, daí eles respondem essas questões. Pode ser? Perfeito.
Pessoal, só tô entrando aqui, então vou finalizar a aula de hoje. Lembrando, gente, que eu ia fazer na quinta-feira a atividade avaliativa, mas eu vou deixar para a semana que vem, tá bom? Então, a primeira atividade avaliativa da segunda parte, da segunda etapa do trimestre, já vou começar na próxima semana, beleza? Com relação à aula de quinta, eu vou dar continuidade nesse conteúdo sobre varejo e tudo mais. E boa semana para vocês, bom feriado para amanhã, né? Amanhã vocês vão descansar um pouquinho. Bom descanso para vocês e até quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau.